virou manchete. Precisamos estar preparados para o futuro. Mas eu pergunto, que futuro é esse? Eu sou Johanna Galvani, gestora de comunidade, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre futuro. Mas antes, a gente precisa dar uns passinhos para trás e olhar para o passado, para a gente entender o caminho que a gente está fazendo. E para falar de passado, eu apresento vocês a minha bisavó. A dona Nini vai fazer 96 anos amanhã, e eu vou honrar um pouquinho dessa história dela aqui com vocês. A dona Nini, ela foi costureira a vida inteira, mas ela não imaginava que com um cliquezinho ia vir uma brusinha lá do outro lado do mundo parar na porta dela, questão de dias. Na época dela, as pessoas tinham medo de pegar uma infecção e morrer, mas não imaginavam que um vírus ia atravessar o mundo inteiro em questão de semanas. A dona Nini também viveu durante a Segunda Guerra Mundial. Mas mundial lá do outro lado do mundo, né? Porque ela nem ficou sabendo de nada. Porque a vida, os desafios, eles eram locais. O tempo passava em outro tempo. E a vida era muito mais previsível. Mas 4 gerações se passaram e chegou a minha vez. Se antes os problemas eram locais, agora eles são globais. Se antes eles estavam lá tudo espalhadinho no seu lugar, agora está tudo conectado. E o futuro é uma grande incógnita e é incerto. Nós chegamos à era dos wicked problems. Problemas perversos, complexos. Mas eu não vou ficar aqui gastando meu inglês para vocês, não, tá? E eu vou chamar de problemões. É a exploração do meio ambiente, que causa crise climática, que causa fome, crise política, crise econômica. É uma bola de neve que gira cada vez mais rápido. E de Dona Nini ao Neo Enzo, esse bebê fofinho vai nascer aqui em Joinville em 2050. Segundo a Unicef, comparado a um bebezinho dos anos 2000, ele vai ter 8 vezes mais chances de passar por ondas extremas de calor, 3 vezes mais chances de inundação, 2 vezes mais de incêndios florestais, e talvez ele seja uma das 5 bilhões de pessoas que não vai ter acesso à água potável. A questão aqui é, os problemas eles estão mudando de formato, de configuração, mas a gente ainda está tentando resolver com a mente de um século atrás, lá dos problemas da Bisa. A verdade é que se os problemas eles são coletivos, as soluções elas também precisam ser. Hofstede desenvolveu uma teoria que analisa 6 dimensões culturais. Ele estuda como valores interferem nos comportamentos e nas tomadas de decisão das nações. Aqui, a gente vai aprofundar em um deles. Individualismo versus coletivismo. De um lado, o que mais importa é o eu. E existem 2 tipos de problema. Os meus e os seus. Do outro lado, a identidade é o nós. E não existem meus ou seus problemas. Existem os nossos. E para falar, na prática mesmo, né, como que a gente pode aplicar o individualismo versus o coletivismo, a gente vai falar sobre um problemão que eu acabei errando aqui e dei um spoiler, que é o Covid-19. Que, infelizmente, tivemos o desprazer de passar. Quem liderou o ranking com mais casos de mortes, coincidentemente ou não, também é o país mais individualista do mundo. Adivinha aí? Sim, estamos falando dele, os Estados Unidos.
Com sua autonomia, eles não seguiram as diretrizes da Organização Mundial de Saúde. Com o discurso de liberdade individual, lockdown e uso de máscara era opção. E os estados que deveriam ser unidos, eles não se uniram. A gestão ela se desfragmentou, foi sem coordenação e gerou uma situação de insegurança nacional. E para piorar a situação, nos Estados Unidos a saúde ela não é vista com uma responsabilidade pública. Então, paga quem pode. E quem não pode, paga com a vida. E muitos pagaram. Do outro lado, nós temos um exemplo, um caso que foi um sucesso mundial e referência no combate à pandemia, que foi a Nova Zelândia. Historicamente, eles são, sim, um país individualista, mas, quando eles entenderam a dimensão do problema, uma pandemia, eles estrategicamente mudaram a abordagem. E saíram da mentalidade de, por exemplo, use a máscara para se proteger, para use a máscara para proteger você, sua família, seus amigos, sua comunidade. Jacinda Ardern foi um exemplo de liderança. E ela liderou fomentando responsabilidade compartilhada, colaboração, cooperação, empatia. Numa campanha Juntos contra o Covid, ela sim gerou essa coesão nacional e teve uma forte adesão às medidas de proteção. Resultado, baixíssimas índices de mortalidade. E, é claro, ela seguiu as diretrizes da Organização Mundial de Saúde. E, sim, o sucesso individual dos países nesse processo ele é extremamente importante, mas é um problema global. Logo, nós precisamos de articulações no mundo inteiro, e essas organizações fizeram a diferença. A OMS, ela articulou pesquisas científicas no mundo inteiro, dando dados confiáveis. O FMI garantiu crédito. A COVAX, ela garantiu acesso a vacinas para a população. E a ONU articulou ações humanitárias. Ações individuais, elas são insuficientes, sim, mas as articulações globais, sem cooperação individual, elas também são. Então, sim, é importante falar do indivíduo nesse processo. E nós, como pessoas, como sociedade, vamos precisar, lá ouvindo a tia Jacinda, assim, aprender sobre responsabilidade compartilhada, cooperação, colaboração, empatia, coletividade. E sabe o que todas essas palavrinhas têm em comum? Elas são valores. E como que a gente aprende valores? A gente não aprende na teoria. A gente aprende na prática e através de exemplos. Porque se uma criança, ela cresce ouvindo: meu filho, você tem que ser uma pessoa honesta. Mas ele não vê honestidade em nenhum lugar onde ele está, a probabilidade maior, infelizmente, é que ele seja uma pessoa desonesta. Exemplos nós temos em todos os lugares, inclusive aqui. Então, sejamos nós os exemplos que a gente quer ver no mundo. Já dizia sabiamente Gandhi. O nosso papel individual, ele se fortalece quando a gente está em comunidade. Porque é como se a gente tivesse uma rede de referências para potencializar esses valores. E entendam aqui como comunidade um grupo de pessoas que têm alguma coisa em comum, trabalham juntas num propósito e sentem que pertencem. Pode ser simples, um grupo de corrida, salvadores de baleias. Pode ser a sua família ou seu ambiente de trabalho. Existem vários grupos que têm potencial para ser uma comunidade, a gente só precisa trabalhar em cima. Mas, atenção, tá? Se essa comunidade,
aí que você está participando. Ela é fechada. Ela só colabora entre si. Os valores são verdades absolutas e ninguém pode ser diferente ou pensar diferente lá dentro. Isso não é comunidade não, tá? Foge que é seita. As comunidades, se elas agem assim isoladas, elas reforçam esse perfil individualista, o que gera competição, gera hegemonia, gera exploração. E a gente não quer que isso aconteça. A gente precisa que as comunidades elas troquem entre si, furem suas bolhas, compartilhem, gerando um grande ecossistema de colaboração. Porque assim elas se expandem e ganham uma outra dimensão em que elas podem, sim, transformar realidades. E aqui eu posso falar com propriedade disso, porque com muito orgulho que eu sou cofundadora e gestora de comunidade no Prototipando a Quebrada. Nós somos uma organização social que conecta oportunidades de duas bolhas que, a princípio, são muito distantes. Juventude de periferia e ecossistema de tecnologia. E foi no PAC que eu realmente fui entender esse significado. O que é comunidade? Para que serve? Qual é a potência? Quando eu entrei no PAC, eu achei que eu ia dar aula de robótica, e é isso. E aí, as chavezinhas foram sendo viradas, e eu vi uma nova perspectiva de ver o mundo. Minha jornada realmente começou em 2021. A gente ainda estava usando máscara, ainda tinha cheirinho de álcool em gel. E sempre que a gente começava com a turma, né, com os novos jovens, assim, eu sempre perguntava para eles: e aí, qual é a sua expectativa estando aqui no PAC? Pensa, pensa. E algumas respostas, elas me atravessaram em um outro lugar. Depois de 2 anos de pandemia, eles precisavam de amigos. Eles falavam: eu estou sozinho. Eu não sei para onde ir. E essas e outras respostas que eu fui ouvindo, eu fui entendendo que não era só ensinar tecnologia ali. Eles não precisavam só disso. Eles precisavam de mais. Eles precisavam de uma rede de apoio. E foi assim que, de um curso, a gente passou a ser uma comunidade de aprendizagem. Porque quem tem um amigo, tem tudo. E talvez seja um pouco distante da realidade de vocês, mas eu queria que vocês entendessem e refletissem que um jovem que está na periferia, que vive só a própria realidade e as próprias referências, sonhar em estar numa empresa de tecnologia é algo muito distante. Mas, talvez em comunidade, o jogo vire, o jogo mude. Porque ele não está sozinho. Quando o jovem chega no PAC, ele está com vários outros jovens que têm o mesmo objetivo de mudar de vida, assim como ele. Ele tem outras referências de jovens que vieram do mesmo lugar que ele e hoje estão trabalhando com tecnologia, ganhando legal, mudando a vida das famílias, trabalhando de home office no seu computadorzinho, que antes era uma visão distante, talvez impossível. Na comunidade, ele também vai ter outras pessoas que vão dar apoio, compartilhar conhecimento, mas talvez uma das mais importantes dela, ele vai ter pessoas que acreditam no potencial daquele jovem de também estar nesse ambiente, de mudar a própria vida. No PAC, nós temos um valor que se chama Nós por Nós, inspirado numa música do rapper Emicida, tudo que nós tem é nós. E fala sobre coletividade. Quando um jovem chega a conquistar coisas dentro do PAC, tipo, ele passa na faculdade, consegue um trabalho, consegue uma promoção, a gente olha para essa vitória, e essa vitória ela não é individual. Porque para ele chegar lá,
toda uma comunidade precisa colocar tijolinho por tijolinho para fazer parte dessa conquista. Então, essa vitória, ela é coletiva. Eu tenho muito orgulho de ter colocado vários desses tijolinhos na vida de muitos jovens e ver, sim, essa transformação acontecer. Porque no nós por nós, que a gente fica gigante, que a gente é, sim, capaz de transformar, mas juntos. Coisas que, sozinhos, a gente acharia que era impossível. O PAC, ele é um exemplo de como a gente pode pensar a educação para desenvolver a próxima geração que vai precisar lidar lá com aqueles problemões que a gente começou falando aqui hoje. A gente precisa ter um compromisso com a educação. Porque se já está ruim agora, gente, o futuro é isso aí, né? Mas o PAC, ele é só uma pecinha desse tabuleiro. E todos nós aqui temos um papel nesse jogo. Mas ele não vai ser fácil, não. Transformar uma cultura não é fácil. Mas a gente vai passinho por passinho. Passo 1. Coopere. Faça a sua parte mesmo quando ninguém está vendo. É aquela sonzinha individual que vai, sim, somar no todo. Colabore. Encontre uma causa que faz sentido para você, se junta com essa galera e tenha orgulho também de fazer algo grandioso. Conecte. Some, expanda esse potencial dessa comunidade. Porque, sim, a gente já entendeu que os problemas, eles são sistêmicos, grandes, complexos. Mas a nossa capacidade de articulação, de cuidado e de coletividade, ela também pode e ela também deve ser. A gente precisa sair dessa mentalidade do eu, onde o eu é o mais importante de tudo, e ir para uma cultura do nós. E talvez a gente comece a entender que nós, como seres humanos, nós todos temos alguma coisa em comum. A gente possa trabalhar junto para fazer algo grandioso. E talvez, só talvez um dia, a gente comece a realmente se sentir pertencente a uma grande comunidade chamada Planeta Terra.